espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Piuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, espero que esteja bem. Vamos agora finalizar a nossa aula de planejamento ambiental com uma última parte, que não é muito longa, vai ser rapidinho. A aula passada ficou bastante longa, que são as etapas, estruturas e instrumentos do planejamento ambiental. Então vamos lá. Então a gente busca o que aqui? A gente está buscando criar estruturas em planejamento, é muito mais do que dispor, organizar e associar as partes como um todo. É decifrar o que é essencial e representativo da realidade, para a gente entender a natureza, as características, a função e o funcionamento do todo. Então veja, o que a gente está buscando aqui é criar estrutura de planejamento, muito mais que dispor, de organizar e associar. O que a gente quer é decifrar o que é essencial e representativo da realidade, para a gente entender a natureza, para a gente compreender as relações que se tem. E nisso aqui eu indico, para quem não fez a minha disciplina de Economia Ecológica e Ambiental, procure saber um pouco, isso contribui muito nesse desafio da gente compreender as relações da natureza e como isso influencia para o desenvolvimento sustentável. Então, um bom planejamento ambiental, ele tem a definição dos objetivos, ele tem o diagnóstico, levanta as alternativas na busca da tomada de decisões. Veja, isso é muito importante, são essas etapas que a gente tem. A gente já viu várias fases na aula passada, onde a gente falou do planejamento ambiental, mas a gente precisa concluir, definindo os objetivos, o diagnóstico, levantando as alternativas na busca da tomada de decisões. Então vamos lá. As fases do planejamento, então, elas objetivam implementar metodologicamente e operativamente, analisando e sistematizando os indicadores ambientais, diagnóstico do meio com identificação dos impactos, riscos e proposição de medidas de proteção ou compensação. Veja que interessante, então, que nós temos. O que a gente tem aqui são fases de planejamento para objetivar, implementar, e isso aqui tudo está relacionado, faz parte das fases de planejamento. Então a gente tem essa definição do que está sendo proposto, ok? Então vamos lá. Então vamos para as fases e procedimentos do planejamento. Primeiro, a definição dos objetivos. Então a gente define a área, escolhe a melhor metodologia, isso é muito importante. Então tem que saber qual a metodologia mais adequada para a gente não dar com os burros na água. Faz a programação do trabalho. Então programa o trabalho com calma, prepara tudo direitinho, com as metas, com o que se espera em cada etapa desse trabalho. Que aí vai ser o estabelecimento de metas, que é o próximo, Então tira essas metas, faz uma programação de trabalho com as metas a serem cumpridas em cada área, de maneira específica, para garantir que esses objetivos definidos sejam cumpridos, E esse é um desafio, algo muito importante. Em seguida você vai inventariar. O que é o inventariar? Você vai determinar, então, o que tem lá, é o levantamento de campo, é o trabalho de campo. Então você vai determinar os parâmetros indicadores, e daí você vai na literatura, você vai ver na literatura quais são os parâmetros que são indicados para cada coisa. Com base nesses parâmetros indicados, você vai realizar, então, o seu trabalho. Aí você vai fazer a coleta, Você faz o reconhecimento de campo, levantando os dados do campo, para formar o seu banco de dados. Aí, quando você faz a coleta, você formou os bancos de dados, você já determinou os parâmetros indicados, aí você vai para a próxima fase, que é a fase do diagnóstico. Na fase do diagnóstico, aí você vai analisar os dados, Você vai perceber problemas que possam ter, Isso é muito importante de ver, porque isso pode estar relacionado ao que você precisa melhorar ainda no seu trabalho, vai identificar os conflitos ali presentes e os riscos. Quais riscos podem estar acontecendo ali e os riscos que aquilo traz para o seu trabalho em si. Então, esse é um outro ponto importante. Depois você vai ter o prognóstico, que é quando você vai começar a avaliar o que você tem. Então você faz a avaliação temporal, você constrói cenários, identifica as alternativas,
Então você precisa perceber ali o que você tem, o que você está construindo nos cenários objetivos do seu trabalho e quais as alternativas que se apresentam, né? Quais alternativas podem ser feitas pelo empreendedor, por você, enquanto consultor ambiental, né, enquanto empreendedor ambiental, quais alternativas possíveis? E a última, claro, tomada de decisões, que você vai selecionar a alternativa. E aí é baseado no quê? Nas avaliações técnicas que já foram feitas, na jurídica, com base no corpo da lei, né? Administrativas, com base em todas as definições que nós falamos na aula passada, e financeira, claro, porque se ele não for viável financeiramente, ninguém vai ter interesse de fazer, né? Então aqui nós temos esse desafio. Então essas são as fases e procedimentos de um bom planejamento. Então aqui a gente encerra a aula, né, acerca de planejamento ambiental. A gente espera que tenha sido proveitosa e que seja interessante. A gente se vê na próxima aula, beleza? Tchau, tchau.